Hoje é dia do quadro Direito de Família e o advogado Maicon Raulino Coelho está aqui com a gente para te ajudar a encontrar soluções para aqueles problemas que você já conversou, já tentou e não conseguiu resolver. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, que é 48 9187 7334, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, satisfação estar aqui novamente. Vamos lá então começar, porque já tem pergunta no nosso WhatsApp aqui. Tem a primeira, né? Olá, boa tarde, meu filho tem 14 anos, bebe, fuma, não quer estudar, já tentei conversar, mas nada adianta. Onde posso encontrar ajuda? Então, os problemas hoje com os adolescentes têm sido cada vez mais comuns, lamentavelmente, né? Então, o que acontece? É dever do Estado, inclusive previsto na Constituição da República, a prioridade na defesa das crianças. E esse direito das crianças ele também engloba um tratamento psicológico caso haja necessidade. Todos os bairros e em algumas cidades, eles têm um conselho tutelar. Às vezes tem PAEF, etc. O conselho tutelar, as conselheiras e os conselheiros que são eleitos, inclusive aqui em Florianópolis, eles têm essa função de dar aconselhamento e, eventualmente, integrar esse adolescente em algum curso, alguma preparação, tratamento psicológico. Eles podem lhe ajudar. Principalmente se decorrente dessa bebida, enfim, dessas outras situações, ele for agressivo e colocar em perigo a segurança da família, dos irmãos, etc. Então procure o conselho tutelar o quanto antes e eles provavelmente vão lhe orientar e vão lhe ajudar, inclusive se necessitar de intervenção judicial, que às vezes pode ser necessário, porque se há uma ameaça, uma agressão, isso é um ato infracional. E Sua Excelência, juiz, ao invés de condenar, enfim, etc., pode determinar que ele se apresente nisso para tentar trabalhar com essas crianças, que ele deve ter abalos psicológicos. Né? E lembrando que esse atendimento é totalmente gratuito. Totalmente né, gratuito, doutor? exatamente. Inclusive existe um 0800 que pode ligar, que eu não sei o número de cabeça, mas ela pode procurar essa informação. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Tinha um relacionamento com um homem há 20 anos, era dependente, ele era solteiro, porém quando ele veio a falecer descobri que ele tinha outra família. Queria saber quais os meus direitos. Se você conviveu 20 anos em união estável, pública e notória, que parece que é a situação, já que é difícil ser 20 anos amante escondida, né? É. E essa situação também é comum, chegar no enterro ter duas viúvas chorando, então você pode requerer justamente o reconhecimento dessa união estável pós-morte e a pensão que ele deixa, já há decisões judiciais nesse sentido, ela pode vir a ser dividida entre você e a esposa ou outra companheira, não sei qual é a situação específica. É uma situação delicada, ela vai precisar fazer prova disso. Se em 20 anos ela teve filhos em comum, uma casa, ela disse que era dependente econômica. Isso. Ela vai ter que provar como que era ser dependência. Ele pagava a luz da casa, ele pagava isso, depositava dinheiro em conta, tem que fazer prova disso. Tinha fotos em Facebook, por exemplo. Tem que ter prova para isso, Tem né? que ter prova. É possível esse reconhecimento e a pensão daí acaba sendo dividida, mas é uma questão de prova muito séria, porque não há, é bom que isso fique registrado, não há amparo legal para pagamento de duas viúvas. O que há são entendimentos jurisprudenciais, que é uma seara muito mais complexa, né, do que um direito posto que você só executa. Bom, olá, tenho 16 anos e meu filho de 4 meses, né? Tenho um filho de 4 meses, o pai dele tem 17 anos, não trabalha e não paga pensão. O que devo fazer? E quais os direitos do filho, ela está perguntando. Então, aí nós temos uma situação absolutamente perigosa. Uma que essa sua situação, menor de idade, você tinha menos de 16 anos na época, nós temos que cuidar aí com crime sexual cometido pelo pai da criança. Então você tem que lidar isso de uma forma muito cuidadosa, digamos assim, para tentar resolver um problema e gerar outro. Agora, o seu filho tem os mesmos direitos de qualquer criança. Você tem direito ao pensionamento para ele. Se ele trabalha, você, na certidão de nascimento, se ele reconheceu a criança, o que me parece que é muito provável, você pede ao juiz que arbitre alimentos provisórios e depois ele vai tornar definitivos. Se ele tem carteira assinada, vai ser descontado no trabalho. Se ele não tem, ele vai ter que pagar. Mas ele é menor de idade, tem 17 anos. É bom que isso fique, né? A responsabilidade aí é dele, como ele é irresponsável civilmente ainda, já que ele ainda é menor, 18 anos, então você provavelmente vai ter que conversar com os avós da criança. Eu aconselharia, francamente, você tentar fazer um acordo. Contrate um colega advogado para tentar resolver essas coisas, digamos, extra-autos, por causa dessa minoridade aí penal. Você tinha 16 anos, na realidade, quando o filho foi concebido, se tem 4 anos, você devia ter 15 anos. Ela já era de menor também, né? Exatamente. É, situação complicada um pouquinho. Se o relacionamento começou com menos de 14 anos, é estupro presumido, e pode gerar um problema muito sério. Então, tente fazer um acordo.
Agora, se não tiver jeito, peça ao judiciário que você vai ter o direito da criança garantido, sim, pode ter certeza. Mais uma pergunta, doutor. Construí no terreno junto com minha sogra, agora me separei, tenho direito na casa, meu ex não quer me pagar, sendo que ajudei na construção da mesma. Tem direito, sim. Não vai ter direito ao terreno, como você disse, não é seu, mas a casa, se a casa custou R$100 mil para ser construída, você tem direito à metade, sem dúvida. O que você precisa? Você precisa provar essa sua contribuição. Alguma nota fiscal. Se não tem documento, tem testemunha que ajudou na casa, ele vai ter que lhe pagar. Você vai propor a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, Sua Excelência o juiz vai determinar que ele efetue esse pagamento. Não é questão de querer ou não querer, você tem o direito. Mais uma pergunta aqui. O que faço quando o oficial de justiça não acha o pai da criança para receber um mandato para pagar a pensão que está escondendo? Ele está se escondendo no caso, né? Então, o que acontece? São duas situações. Uma, você pode tentar e deve tentar achar um outro endereço dele. Ou alguma outra situação, ele não mora em tal lugar, mas ele trabalha em X ambiente, ou ele frequenta X ambiente. Você pode indicar isso para o juiz e o juiz pode orientar o oficial de justiça nesse sentido. Ou, inclusive, você pode, no próximo mandado, manter contato com o oficial de justiça. Os oficiais de justiça cedem os seus telefones justamente para isso. Você liga, olha, senhor oficial, o senhor precisa estar o fulano, mas agora ele está em tal lugar. Já dá a indicação ali, né? Você pode até dar carona para o oficial de justiça. Não é ilegal isso, não é corrupção, não é nada. Vem cá, sendo é que ele está, bota o oficial de justiça no carro e vai, se o oficial de justiça tiver essa disponibilidade. Se não, se ele está se escondendo, você informa isso para o seu advogado vai fazer um pedido de citação de intimação por hora certa, citação por hora certa, e daí vai ter validade. Se não achar de jeito nenhum, de lugar nenhum, existe a possibilidade de edital. Mas daí isso é uma questão processual que o seu advogado certamente vai providenciar. Mas tente achar um endereço novo. É mais fácil, né? É mais fácil. Gente, só informando aqui, é bom lembrar que o WhatsApp é para mandar as mensagens, tá, gente? Ligação não adianta que a gente não vai conseguir atender. Pode mandar sua perguntinha que a gente vai responder, tá bom? E tem mais uma aqui. Olá, boa tarde. Eu tinha uma tia que morreu e deixou uma casa e ela queria que essa casa ficasse com meu irmão, né, no caso aqui. Só que não deixou a escritura da casa. Como é que ela faz? É um problema, né? Na realidade, a escritura ela deve estar conflito com o testamento. Isso. Se a sua tia tinha herdeiros necessários, ou seja, filhos, os filhos vão herdar. Se ela não fez testamento, não há o que fazer. Legalmente você não tem amparo, a não ser que seja feito um acordo mais extra-autos. Segundo, se a sua tia não tinha filhos, não tinha irmãos, automaticamente a herança vai passar, a herança ela funciona assim, tem embaixo, não tem em cima, não tem, daí vai para os lados, depois vai indo, vai afastando. Você, na qualidade de sobrinha, vai ser herdeira se não tiver mais ninguém. Agora, se ela não deixou, mesmo que seja a vontade dela, não há amparo legal nem obrigação legal de respeitar, não, só por testamento. Tem como, né? Não tem. Olha só, lá eu estou num processo de divórcio e a guarda ele deve ter um filho, né? Deve estar pedindo a guarda também, mas ela foi aconselhada a pedir guarda compartilhada. Ela está perguntando se na audiência ela pode pedir a guarda só para ela. Olha, pode. E dando até uma opinião particular, eu lhe aconselho, se não há um bom relacionamento seu com seu ex-marido, você deve. O que acontece? A legislação agora traz a guarda compartilhada como a regra. Então, Sua Excelência, o juiz ou juiz, ele até vai sugerir isso. E essa seria a regra. Agora, me parece que é impossível. Então, o melhor interesse da criança é a visita quinzenal e etc. Só que você tem que dizer isso para o juiz, tem que verbalizar. Você não é obrigado a pedir a guarda. Inclusive, eu lhe aconselho a pôr escrito desde já, atravessar uma petição, uma manifestação dizendo que isso é inviável. E mostrar para a juíza por quê. Nós brigamos, ele manda mensagem para o WhatsApp agressiva, ele faz alienação parental, xinga a criança e etc. E tal. Porque a guarda compartilhada, o casal tem que ter muita maturidade emocional e mais do que isso. Tem que saber que a criança fica e o relacionamento já acabou. E, lamentavelmente, digo para você que a regra, os relacionamentos... Tem que ver para quem se aplica, né? Para quem se aplica. E são para poucos, hein? Bem poucos. É verdade. Lamentavelmente. Doutor, obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, tá bom? Tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo estourou. Mas na próxima terça-feira a gente volta a falar um pouco mais sobre direito de família, tá bom? Obrigada. Satisfação. Até a próxima.